time sem vontade, sem alma e que vai sentar nesse brasileiro, porque o discurso que, nossa, ganhou o Paulista, ganhou o Paulista, ganhou o Paulista. Esse elenco tem perfil de quem vai fazer isso. Eu falei antes da gente ganhar o Paulista. Falei, ganharemos o Paulista, precisamos muito desse título, mas vai custar algumas coisinhas. E aí já tá custando. O Palmeiras ganhou o jogo, tá? Palmeiras ganhou o jogo porque entrou mordido, entrou com vontade, entrou cheio de raiva, por tudo que havia acontecido, por tudo que havia ocorrido na final do Campeonato Paulista. Corinthians ganha o jogo, na verdade não ganha o jogo, né? O segundo jogo terminou empatado, ganhou o primeiro jogo, mas no segundo jogo, né, o Hugo pega pênalti, o Memphis sobe em cima da bola, tapa na cara, tomou tapa na cara, enfim, o Palmeiras foi zoado na final do Campeonato Paulista e precisava dar uma resposta ao seu torcedor, né? O time do Palmeiras, né, do Abel Ferreira, que adora ajudar o Corinthians nas substituições, hein? Isso depois eu vou falar lá na frente. O time do Abel Ferreira, ele precisava muito dar uma resposta para o seu torcedor por conta de tudo que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Então o Palmeiras, tá? Antes de eu entrar no esquema tático, eu tenho coisas importantíssimas para falar do esquema tático. Antes de entrar no esquema tático, o que fez o Palmeiras construir o resultado no primeiro tempo foi exatamente a vontade, a gana, a raiva. Entrou querendo jogar, entrou com vontade o Palmeiras. O Palmeiras entrou como o Corinthians entrou para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Naquele jogo, o Corinthians entrou com muita vontade para conquistar o título. O Palmeiras entrou derrotado. Hoje foi ao contrário. Hoje o Palmeiras entra em campo cheio de vontade e o Corinthians entra em campo derrotado. Derrotado. O Corinthians já entrou em campo derrotado. Então, a primeira coisa, antes de analisar qualidade técnica e qualidade tática, nós temos que analisar essa questão da vontade, essa questão da gana, né? Do propósito. O Palmeiras realmente entrou para dividir, para correr, para bater, para tudo, meu irmão. E o Corinthians, do outro lado, entrou com uma taça desse tamanho. Cada jogador do Corinthians entrou com a taça do Campeonato Paulista nas costas. E a taça é grande, não sei se vocês viram a taça do Campeonato Paulista, ela é enorme. Então você imagina, cada jogador entrou com aquela taça nas costas. Somos os campeões paulistas. Encurvados, somos os campeões paulistas. Só que esqueceram de avisar esses atletas que o jogo agora é de Campeonato Brasileiro, que aliás é mais importante que o Campeonato Paulista, tá? Não tô aqui para desvalorizar o título do Corinthians, eu sou corintiano, antes de qualquer coisa. Não tô aqui para desvalorizar o título do Corinthians, só que eu sei o clube que eu torço, eu conheço como jornalista a história do Corinthians, eu sei de quem eu tô falando. O Corinthians é muito grande para sentar num título e ficar comemorando esse título a vida inteira. Meu irmão, ganhou o Campeonato Paulista, show de bola, precisávamos ganhar, vida que segue. Agora tem um brasileiro pela frente. Tinha uma Libertadores que perderam. Tem uma Sul-Americana que tá um vexame já no início da competição. E tem, né, a Copa do Brasil, tá? A Copa do Brasil. E tem um monte de gente, né? Tem um monte de gente, inclusive torcedor, que tá dando esse mole pro time, entendeu? Pô, ganharam, parabéns, show de bola, continue assim, agora 8º lugar, tá bom, entendeu? Só não vai ser rebaixado. Só não vai ser rebaixado. Tem gente que não quer nem a classificação para Libertadores, né? Tem gente que depois que ganhou esse Paulista, não quer nem Libertadores precisa. Só não ser rebaixado valeu. Já ganhamos contra o rival, foi um título histórico. Pô, velho, desculpa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O título nós queríamos e muito, tá? Foi um Paulista contra o rival. Agora, acreditar que essa vai ser a postura do time do Corinthians e aceitar a postura do time do Corinthians assim, se o Corinthians não se orientar e ficar nessa parada de comemorar esse Paulista, chega, meu irmão,
Chega de comemorar o Campeonato Paulista. Eu vou repetir para influenciador, para torcedor, para presidente, para técnico, para corintiano, para meu irmão, para todo mundo. Chega de comemorar o título paulista. Ganhou, pô, legal, comemorou, maravilha, tiramos sarro, né? Tanto que eu tirei tanto sarro de palmeirense que hoje estão aqui me enchendo o saco, eu tenho que aguentar. Agora, se ficar comemorando o título paulista jogando Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, meu irmão, o Corinthians é muito grande para simplesmente ficar comemorando até dezembro esse título paulista. Entendeu? Nós vamos comemorar o título paulista até começar o próximo paulista? É isso? Vamos abrir mão do Campeonato Brasileiro? Se não for rebaixado, tá bom? É isso? Desculpe, cara, esse não é um perfil de corintiano. Que eu não tô aqui para discutir quem é mais corintiano do que ninguém. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo é corintiano, quem é corintiano, e cada um tem o seu perfil. Mas eu, Samir Carvalho, eu não aceito esse negócio de comemorar o Campeonato Paulista até o próximo Campeonato Paulista. Eu acho que o Corinthians agora tem que jogar para ganhar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que jogar para ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians tem que jogar para ganhar a Copa Sul-Americana. Não dá para ganhar todos? Claro que não, mas tem que jogar. Parece que o Marcelinho falou que o Carride, o Mateuzinho, não sei mais quem tava na balada na semana do derby. Né? Marcelinho Carioca. Eu avisei vocês. Para fazer isso, tá com o título nas costas. Corinthians hoje, taticamente, perdeu. O Corinthians perdeu o jogo hoje. Perdeu uma coisa, não jogar é outra. Porque entrou com a taça do Campeonato Paulista, cada jogador com a taça nas costas jogando. Aí você perdeu, né? Porque imagine, cada um, o Palmeiras leve, correndo, e cada jogador do Corinthians com uma taça do Paulista grande nas costas, tocando pro lado. Porque é mais pesado, não dá pra correr tanto. Entendeu? Então, se continuar assim, tá? Se continuar assim, nós vamos aguentar isso até o final do ano. Vocês sabem disso, que nós vamos aguentar isso até o final do ano. Ó, meu amigo Rodrigo que tá me assistindo, tava, Samir, tem até vídeo. Tem até vídeo deles na balada, né, no derby, antes do derby, postaram no Twitter. Então é isso. Entendeu? Então é isso. O Corinthians perdeu hoje, porque o Corinthians perdeu hoje, vai perder outros jogos, tá? Vai perder outros jogos, vai ficar se arrastando, a torcida vai ficar batendo palma porque ganhou o Paulista, 8º lugar tá bom, só não cair no Brasileiro. É isso, eles estão liberados. Eles estão liberados para ir para balada antes do derby, para fazer o que quiser. É isso. O Corinthians entrou hoje sem vontade e o Palmeiras entrou com a faca nos dentes e ganhou o jogo. É muito mais do que tática. Entendeu? É muito mais do que tática. E começamos o jogo dando bola para... Meu Deus, que vergonha, velho. Que vergonha. Então o Carride não jogou nada, né? O José Martins não jogou nada, o Bidon não jogou nada, o Memphis não jogou nada e o Yuri não jogou nada. A bola nem chegou no Yuri. E o Memphis provocando, legal, forte, beleza, mas não jogou nada. Então a gente depende, e eu tenho falado isso para vocês, a gente depende dos lampejos do Memphis ou do Carrídio. Quando não joga, quando o Memphis não joga, não tem jogo. Porque a gente taticamente é ruim, coletivamente a gente é ruim, a nossa linha de defesa é péssima, é horrorosa, o nosso goleiro reserva é ruim, a maioria do que a gente tem é ruim, de tudo que a gente tem, somando os fatores, a maioria é ruim. É ruim o técnico, é ruim a tática, é ruim o coletivo, é ruim a defesa, é ruim o goleiro. Então se o que é bom não joga, acabou, não vai ganhar. Fabinho Soldado, fechou lá o CT, tá todo mundo fechado, aqui é fechado, meu irmão. Ninguém entra, ninguém sai. O Capitão Nascimento tá lá. O soldado, o Capitão Nascimento tá lá. Ninguém entra, ninguém sai, não contrata ninguém, ninguém vai embora. Estamos todo mundo fechado aqui. Bate aqui, meu irmão. Somos campeões paulistas. Vem cá. Vem cá. Não. É isso. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque Angileri e Gustavo Henrique vão reforçar o time diante do Fluminense. E o Igor Coronado ainda segue como dúvida. E tem um número alarmante da defesa que preocupa demais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Boas notícias, né? Começando a semana, quarta-feira, 7h30 da noite, o Corinthians encara o Fluminense. Olha, o Fluminense, cara, tá numa toada aí com o Renato Gaúcho. Chegou lá, 3 vitórias consecutivas.
Tudo bem, no Brasileiro são 2, com gols no finalzinho, diante do Bragantino, diante do Santos, mas é uma campanha considerável, né? O Renato tem esse poder, né? Ele distensiona o ambiente, estava lá o Mano Menezes, né? Com problemas, né, de relacionamento. Bom, isso o Renato não tem de forma alguma. Ele chega ali, resolve, e o Fluminense tem um bom time, né? O Fluminense tem um bom time. Mas o Corinthians terá reforços, porque assim, no derby eles fizeram muita falta, né? Nem todos ainda, né? Tem Hugo Souza, Rodrigo Garro, esses ainda permanecem fora e fazem muita falta, esses dois, especialmente o Hugo Souza, a gente sabe disso. Mas vamos lá, Fabrício Angileri e Gustavo Henrique devem reforçar o time diante do Fluminense. O que acontece? O Angileri, ele teve uma lesão, né? Falei pra vocês aqui, ficou muito tempo sem jogar. Quando voltou no calendário brasileiro, com gramado diferente, quarta e domingo, jogou aí meia dúzia de jogos, nem isso estourou. Lesão muscular, tudo mais, mas foi liberado, será liberado para trabalhar a partir de hoje, já com bola, para estar à disposição na quarta-feira, 7h30 da noite. E sim, o Corinthians precisa muito desse lateral esquerdo. Ele faz uma diferença absurda por aquele lado do campo, porque depender de Matheus Bidu ou de Hugo, realmente a coisa não funciona. E o Gustavo Henrique, ele não chegou a sentir uma lesão, ele sentia incômodos. E, cara, o Gustavo Henrique, ele perdeu 3 jogos. Ele ficou 2 semanas fora aí. Nem isso, 10 dias. 12 dias. Pelo menos até agora, né? Vai fechar 2 semanas aí. Vai fechar 2 semanas até quarta-feira o jogo. O Gustavo Henrique, cara, quando ele saiu, o Corinthians só bateu cabeça na defesa, né? Porque assim, mesclou defensores ali, Félix Torres com o André Ramalho, depois tirou o Félix Torres, botou o Kaká e não resolveu o problema. Eu já falei aqui que eu não acho que o Gustavo Henrique seja a solução, que seja um zagueiro afirmadíssimo. Eu acho que ele tem problemas, mas ele ainda é o melhor zagueiro do elenco do Corinthians. E aí, para vocês terem uma ideia, tem uma matéria aqui no meu timão, um abraço pra rapaziada lá, que revela aquilo que a gente tá vendo, né? Corinthians registra pior defesa entre todos os times da Série A em 2025. Ou seja, entre todas as equipes que disputam a Série A, o Corinthians foi a que mais vazou, mais sofreu gols. E simplesmente estamos falando de 26 gols em 25 jogos. 26 gols em 25 jogos. É uma média de mais de um gol por partida. O Corinthians não passa uma partida sem tomar gol. Às vezes passa, né? É que na média essa é a sensação que a gente tem. Então, me parece muito claro de que há um problema defensivo que precisa ser corrigido se o Corinthians quiser pensar em alguma coisa nessa temporada, beleza? Mas ok, volta o Angileri, volta o Gustavo Henrique. E aí tem que ver qual será o parceiro do Gustavo Henrique, né? Acho que isso também não está confirmado, porque, né, nenhum deles está jogando bem. Nem o André Ramalho, nem o Félix Torres, nem o Kaká. O João Pedro Tchoca foi arquivado, então será Gustavo Henrique mais um, que a gente vai descobrir mais próximo da hora do jogo. O Angileri entra na esquerda, tudo mais. Como eu falei, o resto segue sendo desfalque, com exceção do Coronado, que ainda é dúvida. Porque, cara, eu acho que foi o Vessone que fez um desabafo, assim, né? Poxa, o Coronado, quando a gente espera que ele vá dar conta do recado, que ele vá substituir o Rodrigo Garro, que ele vai ter uma sequência, o cara sente um trauma no ombro, uma pancada no ombro, passa a semana inteira no CT e não vai pro jogo contra o Palmeiras. E agora, de novo, não dá pra confirmar ele diante do Flu, por conta de um trauma no ombro. Que trauma é esse no ombro? Deslocou, tirou do lugar, tem como resolver, é só dor. Porra. Não dava pra jogar contra o Palmeiras, não dá para jogar contra o Fluminense. E aí a gente fica esperando pelo Coronado, né, pelo investimento que é feito nele, pela bola que ele joga, inclusive, que é dito por todos os jogadores do elenco. Já falei pra vocês, eu falo com caras do Corinthians e aí pergunto, né, como é que é o Carrilho, não sei o quê, o Coronado. Todos eles falam assim, irmão, que o Coronado joga. Mas e aí? E no jogo? Por que não tá acontecendo no jogo? Então, assim, é uma pena que ele ainda, hoje, a gente não possa saber se o Coronado pode ser cotado, se dá para contar com ele ou não, porque, enfim, não dá para saber. O fato é, Angileri e Gustavo Henrique estão retornando. E o Coronado ainda é dúvida, e se não jogar o Coronado, aí tem que ver o que vai fazer, né? Se o Memphis recua, vai Romero, ou
aquela função para o Breno Bidon não funcionou, muito mais pelo sistema adotado do que propriamente por individualidade dele, mas tem que entender o que o Ramon e o Emiliano vão fazer se o Coronado não puder jogar. Diante do Fluminense, que é um time que também é forte no meio campo, mas também tem os lados muito potentes, né, com o John Arias, com o Samuel Xavier, o Paulo Henrique Ganso, que está voltando a jogar, tem o Martinelli, que é muito bom, tem o Everaldo, que faz gols, o Cano, então nem se fala. Então, assim, cara, é um time chatinho para enfrentar, tá? E o Corinthians precisa dar uma resposta rápida depois da pancada que sofreu no derby. Não sabe nem de onde veio, né? Então tem que se reagrupar rapidinho para poder encarar o Fluminense, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, agora no meio da semana.